Oi, princesas de Jesus, tudo bem? Gente, é só o Espírito Santo de Deus para fazer umas coisas dessas com a gente, fazer a gente gravar assim, ó, na hora que acordou, com um cenário não muito bonito, mas não é sobre mim, não é sobre minha carinha, não é sobre cenário, mas é sobre a palavra de Deus, amém? Então, que você possa ouvir, abrir os seus ouvidos para ouvir, que a palavra de Deus quer nos ensinar, quer falar comigo e com você, porque ontem mesmo me fiz lembrar, o Espírito Santo me fez lembrar do primeiro confronto que eu tive com a palavra de Deus, e já estando há um tempo na igreja, mas eu fui muito confrontada através de um vídeo no YouTube, uma pregação no YouTube, e a partir daquele confronto, eu permiti que Jesus começasse a mudar a minha vida, a minha história, e ser transformada e moldada por Deus, porque a palavra de Deus diz que nós somos como um vaso nas mãos do oleiro, e isso é um privilégio, né? E é por isso, por obediência, que eu venho e falo, porque assim como um dia eu fui alcançada por Jesus, fui confrontada por sua palavra, eu acredito que Deus vai também falar com você, vai te tirar da sua zona de conforto e vai te fazer ir para um nível mais elevado espiritualmente, vai fazer com que você enxergue e ouça a palavra de Deus de uma forma que você nunca ouviu, de uma forma que você nunca viveu. Então eu só me permito ser instrumento nas mãos de Deus, só isso, porque poderosa é a palavra dele, é o que ele nos deixou, amém? Então você aí, preste atenção no que Deus quer falar com você. Talvez você se encontre num estado de cegueira espiritual. O que seria isso? Você não escuta mais, você não vê mais as mãos do Senhor, você não tem mais intimidade com Ele. Há muito tempo você não se derrama aos pés do Senhor. Há algum tempo você está tentando lutar com as forças do seu braço, passando por dificuldades onde você vê que a solução não vem, a resposta não chega, tá cansativo, tá exaustivo, mas você não consegue ter forças para buscar ajuda em Deus, não consegue ter forças para pedir socorro do alto de Deus. E eu te convido a olhar além do que os olhos podem ver. Esse é o convite do Espírito Santo para nossa vida hoje. Olhar além do que os nossos olhos físicos podem ver, mas olhar de uma forma espiritual, se alinhar com os pensamentos do Pai, com os planos de Deus, porque vai ficar tão mais leve. Esse fardo que você tem carregado vai ficar assim, você nem vai sentir mais ele quando os seus olhos forem abertos, quando nós conseguimos olhar além do que os nossos olhos físicos podem ver. Em João 9:25 vai dizer assim: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Para quem não conhece essa história, né, que tá no Evangelho de João, um cego de nascença foi curado por Jesus. Mas na história da Bíblia a gente vê que Jesus fez muitos milagres e não estão todos registrados lá. Mas a maioria que estão registrados foram milagres que as pessoas foram até Jesus com fé. E Jesus as curou. Mas essa história, no Evangelho de João, esse cego, Jesus foi até ele. Jesus estava passando e viu esse cego, que era cego de nascença. E se você ler o capítulo 9 do Evangelho de João, você vai ver a história toda, né? E como foi que Jesus curou esse homem? Ele viu esse homem. Jesus, ele se abaixou, cuspiu na terra
fez uma mistura com a saliva dele e a terra e passou nos olhos desse homem. E mandou ele ir no tanque de Siloé se lavar. Então, o que a gente entende aqui? Que ao Jesus fazer esse ato, ele não foi curado ali. Ele não foi curado ali, nesse ato. Ele foi curado depois que esse homem saiu e foi para o tanque de Siloé se lavar. A palavra diz que daí ele foi, obedeceu, e após se lavar ele voltou vendo. Está no versículo 7 de João 9. Então, o que curou esse homem? Além de Jesus ter feito essa mistura, Jesus quis curar esse homem. Foi a obediência dele. A obediência dele curou ele, porque talvez se ele não tivesse feito o que Jesus mandou ele fazer, ele tinha permanecido ali cego. Então, a intenção de Jesus era testar a obediência daquele homem. Cego de nascença, gente. Cego de nascença. Alguém que nasceu com essa deficiência. Há anos estava ali sofrendo por não poder ver. E Jesus olhou para ele, teve compaixão, teve misericórdia. Porque, no versículo... Vou ver aqui, No versículo 3 vai dizer assim: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Versículo 4: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Isso é um chamado para as nossas vidas. Enquanto estamos aqui vivendo nessa terra, a obra do Senhor não pode parar. E a obra dele precisa se revelar em nós e através de nós. Então, a gente é merecedor? Não, não somos. Você aí é merecedora de que Jesus te alcance, te resgate, te cure, te liberte? Não, é a graça de Deus, é um favor imerecido. Porque Jesus já pagou nossos pecados, amém? Nós reconhecemos isso, amém? Mas somos muito pecadores, muito falhos perto da glória e a grandeza de Deus. Então é graça, é favor de Deus. E Jesus fala que enquanto é dia, precisamos trabalhar, manifestar a obra de Deus. Então Jesus curou aquele homem para que o nome de Deus fosse glorificado, para que todos pudessem ver que ele foi enviado pelo Pai para fazer as obras do Pai aqui na terra. E mediante a isso, trazendo isso para nossas vidas, o que a gente pode pensar? Jesus, ele está aqui. Jesus, ele está aqui. A presença dele está aqui. Quando nós falamos, dele, a palavra de Deus diz que aonde há um ou dois reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu acredito que você que está aqui em concordância comigo, em ouvindo essa palavra, ele se faz presente aqui, ele se faz presente aí, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então eu creio que a presença do Senhor está aqui, está aí. E trazendo isso para nossa vida, ele está falando conosco aqui. Ele está nos chamando. Olha, eu tenho cura para você. Eu tenho restauração para o seu casamento, eu tenho restauração para a sua vida. Eu quero tirar esse fardo que está nas suas costas. Eu quero tirar esse cansaço que você vem carregando há muitos anos, culpa, sofrimento. Mas você vai precisar obedecer. Você vai precisar ir lá para o tanque de Siloé se lavar. Ou seja, a gente vai ter que se movimentar, vai ter que se mover. Quando Jesus me encontrou, eu estava muito ferida, muito machucada, muito exausta, muito cansada, longe da presença de Deus, longe, mas bem longe da presença de Deus. Eu não sentia mais, eu não tinha mais uma intimidade com Jesus, com o Espírito Santo. E quando Jesus me chamou, ele falou assim: eu tenho cura para você, eu tenho cura para sua casa, para sua família, mas você vai precisar me obedecer. E obedecer ao Senhor muitas vezes
vai te tirar da zona de conforto. Aquele homem, ele mesmo cego, ele foi até o rio de Siloé. Já pensou alguém cego, de nascença, ter que se movimentar até um rio sozinho? Foi meio difícil, foi complicado, mas ele obedeceu e saiu de lá e voltou vendo. E, gente, isso é maravilhoso, isso é muito forte, porque a partir do momento que ele se disponibilizou a sair da sua zona de conforto, ele já voltou curado. Então, muitas vezes, sair da sua zona de conforto é obedecer ao Senhor. No meu caso, a minha obediência foi largar o meu emprego, o meu serviço, a minha profissão e ir pro lar. Deus me pediu isso e eu obedeci, resolvi obedecer. E automaticamente Jesus me curou, tirou todo aquele cansaço, aquela exaustão, aquela excessividade de cobrança que eu tinha sobre mim. E fui construindo um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Então foi isso que fez total diferença, é a obediência. Não que eu não continue passando por provações, porque provações, desertos são para nos forjar, para nos preparar para uma noiva adornada, né? Parecidos com Cristo, para sermos reconhecidos como filho, como bendito. Mas a obediência, ela faz total diferença. A fé e a obediência. Porque se ele não tivesse crido na palavra, na ordenança que Jesus deu, por que ele ia lá para aquele rio se lavar? Né? Eu, por exemplo, um cara baixa aqui, lava meus olhos com cuspe e me manda ir no rio se lavar. Que negócio é esse? Loucura! Mas ele teve que ter fé. Ele teve que ter fé e nós precisamos ter fé. Os planos de Deus, muitas vezes, aos nossos olhos físicos, vai parecer loucura. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Vai parecer loucura, mas quando a gente começa a ver o que os nossos olhos físicos podem ver, quando a gente começa a enxergar, porque aquele homem, ele enxergou além, que os olhos dele físicos não podiam ver, mas ele enxergou além do que os olhos dele podiam ver. Ele se moveu debaixo de uma palavra, então se mova através da palavra, debaixo da palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que a palavra, ela se cumpre na nossa vida. Olha, no versículo 32, 33, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos se esse homem não fosse de Deus. Não poderia fazer coisa alguma. Todos puderam ver que foi o Filho de Deus que curou aquele homem. Então eu posso dizer, não vai ter como negar a mudança, a transformação na sua vida. Todos vão ver, foi Jesus que curou, foi Jesus que salvou, foi Jesus que libertou. A glória de Deus precisa ser manifestada através da nossa vida, do nosso testemunho de vida. Então, talvez a gente se encontre hoje assim, numa cegueira espiritual. A gente não está vendo o que Jesus está fazendo, o que Jesus está falando, o que Jesus prometeu. Nossos olhos não conseguem crer, não conseguem imaginar, não conseguem enxergar. Mas peça para o Senhor, Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver e contemplar a tua beleza, os teus feitos. Esteja debaixo de obediência, fé e obediência. Porque Jesus, ele quer te curar, ele quer te libertar, ele quer ter um relacionamento com você. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Aquele homem, ele foi lá, ele se lavou, ele creu. No versículo 35, Jesus ouviu que havia expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Ele perguntou, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, que nós possamos adorar esse Deus que nos tira do pecado, que nos tira esse fardo, que liberta, que cura. Talvez a sua cura seja uma cura física ou uma cura espiritual, eu não sei, mas Deus é fiel.
para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Veja da perspectiva de Deus, não da sua. A nossa é muito, muito limitada. A nossa é muito limitada. Mas se a gente olhar pela perspectiva de Deus, a gente vai viver o sobrenatural. A gente vai viver coisas que os olhos não viu, ouvidos não ouviu e nem subiu o nosso coração. Amém? Você fica com essa palavra em nome de Jesus, seja impactada por essa palavra, assim como um dia eu fui. Eu quero que você seja também. E a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então essa palavra, ela continua ardendo no meu coração e é um convite para minha vida, para que eu possa enxergar além do que os meus olhos podem ver. E obedecer, né, gente? Estar debaixo de obediência de Deus. Se Jesus mandar ir, vá. Assim como Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para um lugar que Deus ia mostrar a ele. Então vamos estar debaixo de obediência. Esse é o convite de Deus para a nossa vida hoje. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu ensinamento. Te pedimos graça, favor e merecido para que nós possamos compreender a tua palavra e obedecê-la com um coração cheio de fé. Que a nossa perspectiva não seja a nossa humana, carnal, mas seja a tua, divina, sobrenatural, perfeita. Que os nossos olhos possam ver além do que os nossos olhos físicos podem ver, mas que a gente possa ver, enxergar além, com os olhos espirituais abertos. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais nesta manhã, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém. Um beijo.